Conversa no Pedal, dia 18 de junho de 2020, quinta-feira, de quarentena, pandemia, mas Deus está no controle de todas as coisas. E realmente não é para menos a angústia e a preocupação de muitos ante toda essa situação de saúde, de economia, crise política. Deus é mais. Deus é mais. Eu gostaria de falar sobre um tema hoje, vai ser praticamente um ensaio sobre justiça. Essa palavra ela é muito forte. Justiça. Quando Jesus foi até João Batista, e João Batista recusou, né? A princípio ali. Senhor, eu é que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus disse, deixa por hora, porque convém que se cumpra toda a justiça. Partindo daí, percebemos que justiça é fazer aquilo que é certo, na justa medida. É cumprir um papel na história de equidade, de equilíbrio, de manter as balanças bem equilibradas. Tem um versículo na Bíblia que diz que a justiça e a paz se beijam, e a graça e a misericórdia se abraçam. Isso é maravilhoso diante do que nós vemos no mundo. Mas quando a gente pensa em justiça, onde há justiça? O que é a justiça? Eu estava andando por aí, e aqui mesmo a gente pode ver, talvez não dá para vocês verem, né? Teias de aranha. Ela está muito pequeno e eu acho que ela é muito pequena. Aqui tem uma maior. Bom, são armadilhas, rede, web, que a aranha como predador coloca ali quando um inseto inocente, passeando, procurando alimento, cai na teia, a aranha imediatamente vem e ela o ataca, o imobiliza e o devora. Aqui tem uma teia maior, mas não dá para ver. A aranha fica lá dentro. Aqui também tem outra. Só para a gente figurar aqui. Então a gente fica pensando diante disto, o predador e a presa, onde há justiça nisso? Onde há o equilíbrio? Justamente é um fato da natureza. Mas quando a gente pensa nos seres humanos, os mais fortes deveriam proteger os mais fracos, seria a justiça. E as leis foram criadas justamente para atender às demandas da sociedade, para que possamos viver em sociedade, para que possamos produzir,
para que possamos consumir, para que possamos ter proteção. Porém, infelizmente, as coisas se tornam adversas ou inversas a tudo isto, porque o ser humano é um pecador. Aí é que entra outro aspecto da justiça. A palavra do Senhor diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz também que o salário do pecado é a morte. Olha só, o salário do pecado é a morte. Então essa seria a reta justiça. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então a justiça, ela viria sobre nós, seres humanos, no sentido de morte e condenação eterna. Porque todos pecaram. A alma que pecar, essa morrerá. E Apocalipse fala do grande trono branco, que o juiz vem julgar toda a terra. Grandes e pequenos, todos virão das suas sepulturas, do fogo, da água, da terra, e serão julgados um a um, conforme as suas obras. Daí a gente já percebe que há uma grande desvantagem para nós. Porque se eu for julgado pelas minhas obras, evidentemente eu serei condenado. Porque eu não consigo equilibrar boas ações com más ações. Os meus pecados são incomparavelmente, infinitamente maiores do que as minhas boas ações, do que qualquer prática boa. E não adianta querer tentar justificar uns aos outros e tentar nos comparar uns com os outros. Porque se a gente for partir para isso, a gente já erra na aplicação da justiça. Porque quem é que conhece o coração? Nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós conhecemos o exterior. Quem conhece o coração é Deus. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Ele que conhece as nossas intenções. Então ele é a pessoa mais apta para exercer o julgamento. Mas o próprio Jesus disse: eu não vim julgar, eu vim salvar. Então nós seremos julgados pela própria palavra. A palavra de Deus é o grande fiel da balança, em que todos nós seremos julgados. É o crivo que nos mede a todos. Todos somos medidos pelo crivo da palavra de Deus. As instituições humanas, isso de modo geral, desde sempre, as instituições humanas, no intuito de fazer justiça, grandes tribunais de justiça, tentam de alguma forma equilibrar. Mas aquelas duas balanças da justiça nem sempre estão corretas ali, nem sempre estão em equilíbrio, porque existem interesses, existem parcialidades, existe o próprio juiz, que vai se assentar naquela cadeira, e ele também tem os seus erros, nem quero dizer crimes, mas ele tem também os seus erros, e embora ele conheça as leis, ele vai interpretar e aplicar conforme ele próprio. Então ele vai ser a medida. Nem a lei será a medida, mas o juiz será a medida. Então a gente já parte para muitos e muitos erros. Mas aqui, justiça. Se nós
eu, você, pedirmos a Deus por justiça, não é bom negócio, não. Não. Porque se clamarmos por justiça, nós condenamos a nós mesmos. Então, o que devemos pedir? Misericórdia, graça. Porque a justiça de Deus, ela se cumpriu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a minha culpa, a minha condenação, o castigo que era para mim, o castigo que nos traz a paz, recaiu sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus no madeiro levou sobre si a nossa culpa, a nossa dor, a nossa condenação. Fomos levados naquela cruz juntamente com Cristo. Que a questão é essa. Jesus morre na cruz por nossos pecados. Então nós, por meio do Senhor, do Espírito Santo, do próprio Pai, somos colocados com Cristo naquela cruz. Então, ali na cruz, a justiça é feita na pessoa de Jesus. Jesus recebe a nossa condenação. Porém, Jesus não tinha pecado. Porém, Jesus não tinha culpa. Então a nossa culpa recai sobre Jesus. A nossa condenação recai sobre o Filho de Deus. E ele se torna a nossa justiça. A justiça de Deus cumpriu-se na pessoa dele. Isso é algo assim tão especial, tão maravilhoso, tão tremendo nós confiarmos nisto. Então sempre temos que pedir diante de Deus justiça. E deixar também que na humanidade Deus exerça a justiça dele na hora certa. Porque quem vai colocar todas as coisas no lugar e julgar cada um segundo as suas obras é o Pai. É Deus que está nos céus, é vivo e poderoso. E ele fará a justiça. Embora pareça tardia, não é mesmo? Às vezes a gente quer as coisas imediatamente, a gente não tem noção do tempo de Deus. E queremos que Deus faça no nosso tempo. Mas as coisas precisam amadurecer. Tudo precisa chegar na hora certa. Deus guardou o povo dele por um tempo antes de invadir, de tomar posse de Canaã, porque a medida da iniquidade dos cananeus ainda não havia atingido o seu ápice. E a gente vê na palavra que o povo de Israel foi para Canaã como também um cumprimento da justiça de Deus. Porque aqueles povos que habitavam em Canaã eram canibais, eram feiticeiros, eles sacrificavam crianças a ídolos pagãos. É como hoje, né, que há essa sede de se praticar o aborto. Isso já existia nos povos antigos, mas na hora certa Deus exerceu a justiça para tirar aquele povo da face da terra. E Deus ainda fará isso. O mal dura muito pouco, mas o bem dura para sempre. Então fica aqui esse breve ensaio sobre justiça. É um tema vasto, mas apenas para conversarmos um pouco aqui. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Amém.